Ao nos aproximarmos do fim, Mensagens Escolhidas, Volume 3, Capítulo 56. mensagens ilusórias serão aceitas por muitos. Prova aí tudo antes que seja apresentado ao rebanho de Deus. Em mensagens que pretendem ser do céu serão feitas expressões ilusórias, e se a influência dessas coisas for aceita, ela conduzirá a movimentos exagerados, planos e maquinações que introduzirão as próprias coisas que Satanás quer que se generalizem. Um espírito estranho, um espírito imundo, sob as vestes de santidade, um espírito forte para dominar tudo. Entrará o fanatismo, e estará tão mesclado e entretecido com as operações do Espírito de Deus, que muitos aceitarão tudo isso como proveniente de Deus, sendo assim enganados e desencaminhados. Frequentemente são feitas fortes declarações por nossos irmãos, que transmitem a mensagem de misericórdia e advertência ao nosso mundo, que seria melhor se fossem reprimidas. Não seja expressa nenhuma palavra que suscite o espírito de represália nos oponentes da verdade. Não se faça coisa alguma que desperte o espírito semelhante ao do dragão, pois ele se revelará bem depressa e em todo o seu caráter de dragão, contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Confrontados com nossas palavras proferidas descuidadamente, chegará o tempo em que teremos de comparecer perante reis e governadores, juízes e potestades, em defesa da verdade. Então será uma surpresa para essas testemunhas verificar que suas posições, suas palavras e as expressões feitas de maneira descuidada ou irrefletida, ao atacar o erro ou promover a verdade, expressões que eles não imaginavam que seriam lembradas, serão reproduzidas, e eles irão ser confrontados com elas, e seus inimigos terão vantagem, dando sua própria interpretação a essas palavras proferidas irrefletidamente. Como Satanás procederá para enganar? Ocorrerão muitas coisas destinadas a enganar-nos, contendo alguns indícios de verdade. Logo que sejam apresentadas como o grande poder de Deus, Satanás estará a postos para inserir aquilo que ele preparou para desviar as almas da verdade para este tempo. Alguns aceitam e propagam o erro, e quando vem a repreensão que coloca as questões na verdadeira luz, os que tiveram pouca experiência e que desconhecem as frequentes operações de Satanás, lançam fora com refúgio do erro aquilo que era verdade para eles. Assim a luz e as advertências que Deus dá para este tempo perdem o efeito. Falsas mensagens serão atribuídas a Ellen White. Toda mensagem concebível está vindo para deturpar a obra de Deus, e sempre contém a inscrição de verdade no seu estandarte. E os que são propensos a aceitar tudo que é novo e sensacional manejarão essas coisas de tal modo que nossos inimigos atribuirão tudo que é incoerente e exagerado à senhora Ellen White profetiza. Haverá mensagens enganosas provenientes de pessoas em todas as direções. Levantar-se-á um após o outro, parecendo ser inspirado, quando eles não têm a inspiração do céu, mas estão sob o engano do inimigo. Todos os que aceitarem suas mensagens serão desencaminhados. Portanto, andemos circunspectamente, e não abramos as portas de par em par para o inimigo entrar por meio de impressões, sonhos e visões.
Deus nos ajude a olhar com fé para Jesus e ser guiados pelas palavras proferidas por Ele. Carta 66, 1894. Firmeza, mas não provocação. Devemos fixar o olhar da fé firmemente em Jesus. Quando chegarem os dias, como certamente acontecerá, em que será invalidada a lei de Deus, o zelo dos fiéis e leais deve elevar-se com a emergência, sendo mais caloroso e decidido, e o seu testemunho deve ser mais positivo e inflexível. Mas não devemos fazer nada com o espírito provocador, e não o faremos, se nosso coração estiver inteiramente entregue a Deus. A ira de Satanás contra as 3 mensagens angélicas. O terceiro anjo é representado voando no meio do céu, simbolizando a obra dos que proclamam a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Todas estão ligadas às evidências da duradoura e sempre viva verdade dessas grandiosas mensagens, que tanto significam para nós e que têm despertado tão intensa oposição do mundo religioso, não estão extintas. Satanás procura constantemente lançar sua sombra infernal sobre estas mensagens, para que o povo remanescente de Deus não discirna claramente sua importância, seu tempo e lugar, mas elas vivem e devem exercer seu poder sobre a nossa experiência religiosa enquanto durar o tempo. Diz o revelador: vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Apocalipse 18, 1 e 2. Esta é a mesma mensagem que foi dada pelo segundo anjo: caiu Babilônia, porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. Que é esse vinho? Suas falsas doutrinas. Ela tem dado ao mundo um falso sábado em lugar do sábado do quarto mandamento, e tem repetido a mentira que Satanás proferiu primeiro para Eva no Éden, a imortalidade natural da alma. Ela tem espalhado por toda parte muitos erros semelhantes, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 9. 2 apelos distintos às igrejas. Quando Jesus começou o seu ministério público, ele purificou o templo de sua profanação sacrílega. Quase o último ato de seu ministério foi purificar novamente o templo. Assim, na última obra para a advertência do mundo, 2 apelos distintos são feitos às igrejas: a mensagem do segundo anjo e a voz ouvida no céu: retirai-vos dela, povo meu, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Apocalipse 18, 4 e 5. Assim como Deus chamou os filhos de Israel para fora do Egito, para que pudessem guardar seu sábado, Ele também chama seu povo para fora de Babilônia, para que não adorem besta e sua imagem. O homem do pecado, que pensou em mudar os tempos e as leis, se exaltou acima de Deus ao apresentar ao mundo esse sábado falso. O mundo cristão aceitou este filho do papado, embalando e acalentando, desafiando assim a Deus ao remover o seu monumento comemorativo e estabelecendo um sábado rival. Um esforço mais decidido para exaltar o domingo. Depois que a verdade for proclamada como testemunho a todas as nações, num tempo em que todo o poder do mal concebível será posto em operação, e em que as mentes forem confundidas por muitas vozes clamando: eis aqui o Cristo, ei-lo ali. Isto é verdade, tenho uma mensagem de Deus, Ele me enviou com grande luz, e forem removidos os marcos, e houver uma tentativa para demolir as colunas de nossa fé, então será feito um esforço mais decidido para exaltar o falso sábado, e para lançar ignomínia sobre o próprio Deus, suplantando o dia que Ele abençoou e santificou. Enquanto Satanás trabalha, o anjo de Apocalipse 18 proclama sua mensagem. Esse falso sábado será imposto por uma lei opressiva.
Satanás e seus anjos estão bem despertos e intensamente ativos, trabalhando com energia e perseverança por meio de instrumentalidades humanas para efetuar o seu propósito de obliterar o conhecimento de Deus. Enquanto Satanás está operando com os seus prodígios de mentira, chegou o tempo que foi prédito no Apocalipse, em que o poderoso anjo que iluminará a terra com a sua glória proclamará a queda de Babilônia e recomendará que o povo de Deus a abandone. Reparadores das brechas. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais decididos e mais poderosos, lançando a luz da verdade sobre os sistemas de erro e opressão que por tanto tempo têm mantido a supremacia. O Senhor nos enviou mensagens para este tempo, a fim de estabelecer o cristianismo sobre uma base eterna, e todos os que creem na verdade presente devem firmar-se, não em sua própria sabedoria, mas em Deus, e levantar o fundamento de muitas gerações. Estes serão inscritos nos livros do céu como reparadores das brechas e restauradores de veredas para que o país se torne habitável. Devemos manter a verdade porque é verdade, em face da mais cruel oposição. Tentações cairão sobre nós. A iniquidade aumenta onde menos se espera. Abrir-se-ão capítulos escuros que são muito terríveis, para acabrunhar a alma. Mas não precisamos fracassar nem ficar desalentados, enquanto soubermos que o arco da promessa está acima do trono de Deus. Estaremos sujeitos a pesadas provações, oposição, perdas, aflições. Mas sabemos que Jesus passou por tudo isso. Estas experiências são valiosas para nós. As vantagens de modo algum se restringem a esta curta vida. Estendem-se pelos séculos eternos. Ao nos aproximarmos do fim da história terrestre, avançaremos cada vez mais rapidamente no crescimento cristão, ou retrocederemos com a mesma intensidade. Carta Moef, 1890. Adventistas do sétimo dia, apostatados se unem com incrédulos. Satanás é inimigo pessoal de Cristo. Por muito tempo tem enganado a humanidade, e grande é o seu poder sobre a família humana. E o seu furor contra o povo de Deus aumenta quando ele percebe que o conhecimento dos requisitos de Deus se estende a todas as partes do mundo, e que a luz da verdade presente está incidindo sobre os que há muito tempo se achavam em trevas. A palavra de Deus deve ser nossa defesa quando Satanás opera com tais prodígios da mentira que, se fosse possível, ele enganaria os próprios eleitos. Então aqueles que não defenderam firmemente a verdade se unirão com os incrédulos, que amavam e proferem a mentira. Quando forem realizados esses prodígios, quando forem curados os doentes e realizadas outras maravilhas, eles serão enganados. Estamos preparados para os tempos perigosos que se acham precisamente à nossa frente. Ou nos encontramos onde nos tornaremos fácil presa dos ardis do diabo. Manuscrito 81, 1908. Uma ciência do diabo que nos sobrevirá em breve? Estão aparecendo espíritos sedutores. Se Deus já falou por meu intermédio, em breve ouvireis falar de uma maravilhosa ciência, uma ciência do diabo. Seu objetivo será desprezar a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Alguns exaltarão essa falsa ciência, e por meio deles Satanás procurará invalidar a lei de Deus. Grandes milagres serão realizados diante dos homens em favor dessa maravilhosa ciência. Carta 48, 1907. O tempo da apostásia. O fim de todas as coisas está próximo. Os sinais cumprem-se rapidamente, mas parece que bem poucos compreendem que o dia do Senhor está chegando, rápida e silenciosamente, como ladrão de noite. Muitos estão dizendo, paz e segurança. A menos que estejam vigiando e à espera de seu Senhor, como que serão apanhados no laço. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios.
Primeira Tim 4:1. Chegou o tempo dessa apostásia. Será feito todo o esforço concebível para lançar dúvidas sobre as posições que temos mantido durante mais de meio século. Fogo dos céus que procuram milagres como sinal da orientação divina estão em grave perigo de serem enganados. É declarado na palavra que o inimigo operará por meio de seus instrumentos que se afastaram da fé, e eles aparentemente realizarão milagres, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Por meio de prodígios da mentira, Satanás enganaria, se possível, os próprios eleitos. Carta 410, 1907. Anjos segurarão os 4 ventos, até depois do selamento. Anjos estão segurando os 4 ventos, representados como um cavalo furioso procurando soltar-se e arremeter sobre a face de toda a terra, levando destruição e morte em sua esteira. Digo-vos no nome do Senhor Deus de Israel que todas as influências maléficas e desalentadoras estão sendo dominadas por mãos de anjos invisíveis, até que todos os que labutam no temor e amor de Deus sejam selados em suas frontes. Carta 138, 1897. Satanás e seus anjos se unem com apóstatas. Satanás e seus anjos aparecerão na terra como homens e andarão em companhia daqueles de quem a palavra de Deus diz o seguinte: alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Primeira Tim 4:1. Carta 147, 1903. A obra de professores independentes. Segundo aquilo que aprouve ao Senhor mostrar-me, sempre surgirão tais indivíduos e muitos outros como eles, alegando ter nova luz, a qual é uma questão secundária, uma cunha de entrada. A abertura se ampliará até ser causada uma brecha entre os que aceitam esses conceitos e os que creem na terceira mensagem angélica. Logo que são aceitas essas novas ideias, há um afastamento daqueles a quem Deus tem usado nesta obra, pois a mente começa a duvidar e a apartar-se dos dirigentes, porque Deus os pôs de lado e escolheu homens mais humildes para realizar sua obra. Esta é a única interpretação que eles podem dar a este assunto, quando os dirigentes não veem essa luz importante. Deus está despertando uma classe de pessoas para dar o alto clamor da terceira mensagem angélica. O objetivo de Satanás agora é suscitar novas teorias para desviar a mente da verdadeira obra e da genuína mensagem para este tempo. Ele incita as mentes a dar uma falsa interpretação da Escritura, um alto clamor falso, para que a mensagem autêntica não tenha seu efeito quando ela vier. Esta é uma das maiores evidências de que o alto clamor logo será ouvido e a terra se iluminará com a glória de Deus. Carta 20, 1884. Anjos maus na forma de crentes trabalharão em nossas fileiras. Foi-me mostrado que anjos maus na forma de crentes trabalharão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitais que nem isto vos desanime, mas apresentai um coração sincero para auxílio do Senhor contra os poderes de instrumentalidades satânicas. Esses poderes do mal se ajuntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para neutralizar as influências do Espírito de Deus. Não aceiteis nenhuma observação que eles possam fazer, mas repeti as ricas promessas de Deus, as quais são sim e amém em Cristo Jesus. Nunca devemos captar as palavras que lábios humanos possam proferir para confirmar os anjos maus em sua obra, mas devemos repetir as palavras de Cristo. Ele foi o instrutor nas assembleias desses anjos antes que caíssem de sua elevada posição. Carta 46, 1909. Temos grandes e solenes verdades para dar ao mundo, e elas não devem ser proclamadas de maneira hesitante e vacilante. A trombeta deve dar um sonido certo. Alguns virão para ouvir a estranha mensagem, movidos pela curiosidade.
Outros, com o anseio de receber verdadeiro conhecimento, farão a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Marcos 10:17. Assim os homens iam ter com Cristo. E entre os seus ouvintes havia anjos maus na forma de homens, fazendo suas sugestões, criticando, aplicando mal e deturpando as palavras do Salvador. Neste tempo, anjos maus em forma humana falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Os adventistas do sétimo dia esqueceram a advertência dada em Efésios 6. Estamos empenhados numa peleja contra os exércitos das trevas. A menos que sigamos nosso dirigente bem de perto, Satanás obterá a vitória sobre nós. Carta 140, 1903. Apostasias que surpreenderão. No futuro, assim como sucedeu no passado, veremos toda a espécie de desenvolvimento de caráter. Testemunharemos a apostásia de homens nos quais tínhamos confiança e que supunhamos ser tão firmes aos princípios como o aço. Acontece alguma coisa para prová-los, e eles são derrotados. Se tais homens caem, dizem alguns, em quem podemos confiar? Esta é a tentação que Satanás apresenta para destruir a confiança dos que estão se esforçando para andar no caminho estreito. Aqueles que caem corromperão evidentemente o seu caminho diante do Senhor, e constituem sinais de advertência, ensinando aos que professam crer na verdade que só a palavra de Deus pode fazer com que as pessoas permaneçam firmes no caminho da santidade ou livrá-las da culpa. Certifique-se toda a alma, qualquer que seja a sua esfera de ação, de que a verdade se acha implantada no coração pelo poder do Espírito de Deus. A menos que isto seja assegurado, os que pregam a palavra trairão depósitos sagrados. Médicos serão tentados e naufragarão na fé. Advogados, juízes, senadores tornar-se-ão corruptos, e, entregando-se ao suborno, deixar-se-ão comprar e vender. Manuscrito 154, 1898. Os apóstatas usarão o hipnotismo. Chegou o tempo em que, mesmo na igreja e em nossas instituições, alguns apostatarão da fé, dando atenção a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Deus cuidará, porém, do que foi entregue aos seus cuidados. Cheguemo-nos a Ele, para que Ele possa chegar-se a nós. Demos um claro e sincero testemunho, diretamente ao ponto, de que o hipnotismo está sendo usado pelos que apostataram da fé, e de que não devemos emparelhar-nos com eles. Por meio dos que apostatam da fé será exercido o poder do inimigo para desencaminhar a outros. Carta 237, 1904. Une-vos. O último grande conflito está diante de nós, mas virá ajuda para todos os que amam a Deus e obedecem à sua lei, e a terra toda, será iluminada com a glória de Deus. Outro anjo descerá do céu. Este anjo representa o alto clamor, o qual procederá dos que estão se preparando para clamar poderosamente, com forte voz. Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse 18, 1 e 2. Temos uma mensagem probante para ser transmitida, e sou instruída a dizer para o nosso povo: une-vos. Une-vos. Mas não devemos unir-nos com os que apostatam da fé, dando atenção a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Com coração amável, bondoso e sincero, devemos sair para proclamar a mensagem, não dando atenção aos que se afastam da verdade. Manuscrito 31, 1906.